Somos teus filhos. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Que cada pessoa hoje receba essa revelação do seu Espírito de uma forma tão poderosa, tão violenta, que saiamos daqui hoje com essa plena certeza: somos teus filhos. 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 Na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos isso. Somos teus filhos. Obrigado, Senhor, pela tua graça. A tua graça que nos alcançou, a tua graça, Senhor, que nos atraiu. Obrigado por ela. Obrigado porque somos teus filhos. Você pode começar a falar em línguas aí onde você está. Você pode, nesse momento, declarar que todo tipo de sofisma que, de alguma maneira, possa estar na sua mente, tentando paralisar o legado, tentando paralisar o propósito de Deus na sua vida, que seja removido agora, que seja nesse momento estabelecido uma convicção de propósito tão poderosa, em nome de Jesus. Você não é mais escravo do medo, meu irmão e minha irmã. Você não é mais escravo do seu passado. Você não é escravo daquilo que o diabo usou pessoas para introduzir na sua mente, tentando te limitar, tentando te debilitar. Não somos mais escravos do medo. Não somos mais escravos de nada que o diabo um dia tentou colocar na nossa cabeça. Somos filhos de Deus, pelos méritos de Jesus, pelos méritos de Jesus, pelos méritos de Jesus, aleluia, pelos méritos de Jesus, pelos méritos de Jesus. Ele fez tudo. Nós apenas desfrutamos do que Ele fez. Nós somos filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Receio, somos teus filhos. Somos teus filhos, somos teus filhos. Lavados, remidos, regenerados, Senhor. Oh, meu Deus. Não há nada em nós, Senhor, que possa te atrair. Não há nada em nós a não ser o teu propósito. Ajuda-nos, Senhor, a entender isso. Ajuda-nos a entender que não há nada em nós. Pelo contrário, é por causa de Ti, é por meio de Ti, é para Ti que estamos aqui, meu amado. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Onde nós estaríamos? Mas a Tua boa mão nos alcançou. Nós não somos mais escravos do medo. Não somos mais escravos do medo. Somos Teus filhos, Pai. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado pela Tua palavra que não volta atrás. Obrigado porque o Senhor, quando nos fez, chamou a si mesmo. E o Senhor não pode negar a si mesmo. E o Senhor nos fez a Tua imagem, a Tua semelhança. E estamos sendo transformados de glória em glória. Nascemos de novo. Estamos nos esquecendo da nossa antiga realidade e nos lembrando a cada dia da nossa verdadeira, legítima e atual realidade. Somos filhos de Deus.
Eu oro agora para que você seja cheio de alegria, 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 alegria do Senhor e a tua força. Não é uma alegria pautada em nada natural, não é uma alegria pautada em circunstâncias, é um fruto. O fruto do Espírito é Ele frutificando, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo amor, Ele frutificando em você, Ele frutificando, Ele fazendo, deixa Ele fazer no seu coração. Talvez você tenha chegado nessa aula com teu coração tão pesado, talvez você tenha chegado nessa aula com teu coração tão dividido, com teu coração tão cheio de problemas, mas o Espírito Santo, Ele está aqui. Ele está aqui dizendo para você que Ele pode mudar toda e qualquer realidade, toda e qualquer circunstância. Tudo pode ser transformado. Permita que Ele faça isso. Não se limite, não se limite. Não permita que nada limite você. Se Deus liberou a palavra, preste atenção nisso. Deus está comprometido não com os nossos achismos, Deus está comprometido com a sua palavra. Aquilo que Ele falou para você não está pautado no que você pode fazer e nem naquilo que você planejou ou consegue, mas naquilo que Ele mesmo fará em você. Ele vai fazer. Nós só precisamos ouvir e obedecer. Ou melhor, escutar e obedecer. Escutar e obedecer. A nossa capacitação vem ao escutar o que o Espírito está falando nesse tempo, no nome de Jesus. Que você seja cheio dessa verdade. Que as palavras que foram lançadas como semente de Satanás no seu coração, tentando te fazer incapaz, eu repreendo agora no nome de Jesus de Nazaré. Eu repreendo agora essa investida do diabo na tua vida, que tenta fazer com que você perca a esperança, com que você perca a alegria, na autoridade do nome de Jesus. Que você seja cheio da certeza de Deus, que você seja cheio agora da presença do Espírito. Que você comece a transbordar, que o transbordar do Espírito flua na Lachomererro. Ere contoro la banasha mere cantara la badara rebanala chororo kotoro baba chore dere bala mamashara de cantara la banasha rabacoba bachere de rabala. Que o fluir do Espírito flua dentro de você, flua de dentro de você. A Bíblia nos promete, a Bíblia nos garante que do nosso interior fluiria águas vivas. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele é. Nós fluímos aquilo que Ele é, não aquilo que temos. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus, pessoal. Oh, glória. A gente ora, adora, chora, tudo num lugar só. Amém, pessoal? Está todo mundo me ouvindo? Sim ou não? Amém? Glória a Deus. Graça e paz, família. Você seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade a um módulo de liderança, tá bom? A gente não vai repor, né, a aula passada que não tivemos, que é a aula de família. A gente vai continuar o módulo de liderança, ok? Porque eu tenho agendamentos para dar essa aula de família, né, junto com o conselho. E por isso, porque a gente perdeu a aula passada, infelizmente, a gente vai dar continuidade à liderança e aí depois a gente termina a família, tudo bem?
Só repassando aqui, pessoal, hoje nós vamos falar sobre duas lições, ok? A lição 5 e a lição de número 6, tudo bem? Lição de número 5, lição de número 6. Na outra semana, e aí eu já vou passar isso aqui para vocês direitinho, na outra semana nós não teremos aula. Por que nós não teremos aula? Porque eu vou estar viajando a trabalho, e aí nós não teremos aula, que seria no dia 20 de setembro, perfeito? Ok? E aí a nossa última aula do módulo de liderança vai ser quando? Vai ser no dia 11 de outubro. Última aula de liderança vai ser no dia 11 de outubro. Perfeito? 11 de outubro. Apóstolo, e a semana anterior a gente não vai ter aula? Aí dia 4 de outubro a gente dá aula de família. Tá bom? Dia 4 de outubro a gente dá aula de família aqui e a gente finaliza o módulo de liderança no dia 11 de outubro. Tá bom, pessoal? Só para que vocês tenham aí um planejamento, né? Consigam trabalhar. Então, a nossa última aula de liderança vai ser no dia 11. E aí, a gente vai começar um outro módulo, tudo bem? Não vamos continuar o módulo de família, porque o módulo de família, como eu já falei para vocês, a gente tem datas específicas. Então, eu vou dar família no dia 4 de outubro e a próxima aula de família acontece só em novembro. Novembro, no caso, no dia 8 de novembro. Enquanto isso, nós vamos trabalhar um outro módulo aqui no ECBL Recicla. Beleza? Ok, pessoal? Todo mundo já anotou aí? Bonitinho? Então, vou colocar aqui a nossa apostila para que a gente possa começar esse tempo agora de ministração. Então, vamos lá, janela do aplicativo. Ok. Diz aí para mim se está aparecendo. Bonitinho. Espera aí, ele vai começar. Ele está carregando e... foi! Beleza? Tá bom? Então, pessoal, presta atenção aqui numa coisa. Eu não vou conseguir mais ver vocês, tudo bem? Eu vou agora começar a passar a nossa lição, e aí eu não vou conseguir mais ver vocês, a não ser que eu troque de janela, tudo bem? Então, estejam ligados aí, em nome de Jesus. Ok? Queridos, nós vamos hoje trabalhar a questão, a continuação de uma vida com propósito. E essa vida com propósito, qual é a finalidade, qual é o objetivo de ter uma vida com propósito? É construir um legado, tudo bem? Então, se alguém pergunta para vocês, olha, por que eu tenho que viver o meu propósito? Porque você precisa deixar estabelecido, construído, um legado para as próximas gerações, ok? Então, eu preciso construir uma base para que a próxima geração consiga dar continuidade ao que Deus está construindo através de mim. Então, a gente precisa já começar a pensar o seguinte: eu sou uma extensão de Cristo, porque Cristo é o cabeça, eu sou o seu corpo, e Cristo está construindo através de mim. É como se eu fosse as mãos, os pés, o tronco com as pernas, e eu fosse essa extensão do que o cabeça está pensando, do que Cristo está pensando, e nós estamos ali executando, tudo bem? Então, todos nós temos um propósito, todos nós. E a finalidade desse propósito, o objetivo desse propósito é construir um legado.
Até aqui, tudo bem? Então vamos lá, gente. A gente vai começar aqui, vou começar a mostrar, trabalhar algumas coisas com vocês. Vamos lá. Vou tirar aqui, pronto. Então vamos lá, pessoal. Olha aí, todos nós vivemos em busca do nosso propósito. De maneira consciente ou inconsciente, toda busca humana resulta no desejo implantado em nós para realizar o propósito. Então, pessoal, quem implantou essa busca, esse desejo por encontrar o seu propósito? O próprio Deus. Como nós falamos já no início, na última aula que tivemos, Deus, quando nos criou, Ele primeiramente escreveu o nosso propósito e colocou dentro do nosso espírito. Tudo bem? Então, nós fomos criados como um projeto que já deu certo, ok? Porque tudo que Deus faz já deu certo. O que precisamos apenas é sermos orientados para Ele, para que aquilo que Deus idealizou possa criar forma através das nossas vidas. Tudo bem? Mas a gente precisa também compreender que muitas vezes a crise, ela chega na nossa vida com um objetivo. Qual o objetivo da crise? O objetivo da crise... Opa, tirei aqui. O objetivo da crise, gente, muitas vezes é nos levar a pensar, a refletir sobre o nosso propósito. Quando a gente vive uma vida sem essas crises, a gente não para refletir e a gente vive meio que no automático. Então, olha o que diz aqui, ó. Então, quando ouvimos a seguinte frase, crise é quando o seu comportamento não está alinhado ao seu propósito, de Djalma Pinho, podemos fazer uma conexão mais clara com os momentos que muitos de nós passam, quando nos sentimos sem rumo, sem direção e não vendo sentido naquilo que estamos vivendo. E, pessoal, algo muito importante para nós entendermos a respeito de propósito. O mundo já entendeu a respeito dessa necessidade. Por quê? Muitas empresas estão investindo pesado para que seus funcionários compreendam que eles têm um propósito. Por quê? Porque toda pessoa que compreende o seu propósito, que compreende o porquê existe, essa pessoa é muito mais frutífera, ok? Deus está buscando construir um legado. As empresas estão buscando produtividade. Mas todos já entenderam que o propósito, ele move você em direção àquilo que você foi criado para fazer. Tudo bem? Então vamos lá. Entenda, muitos nossos conflitos não existiriam se o nosso comportamento, nossas atitudes e escolhas fossem pautadas aonde? Na convicção daquilo que fomos chamados para ser. Então é muito importante, gente, compreender primeiramente o propósito. Por quê? Porque o propósito, ele vai delinear caminhos que vão influenciar no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas escolhas que fazemos. Por exemplo, muitas pessoas começam a fazer inúmeras faculdades, inúmeros cursos em busca de se encontrar. Quando você entende o seu propósito, antes mesmo de buscar a faculdade, você não sai perdendo tempo, você não sai dando tiro para tudo que é lado. O que você faz? Você é assertivo, você começa a investir naquilo que é a base para você construir o seu propósito e o seu propósito dá lugar a um legado. Tudo bem? Então, ó, nossa mente é um campo de batalha onde muitos acontecimentos, distrações e até mesmo mentiras podem roubar nosso foco. Você entendeu por que a gente começou orando, pedindo para que todo sofisma fosse removido? Por quê, gente? Muitas vezes nós nos limitamos. Nós nos limitamos dizendo que eu não posso. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não consigo. O seu cérebro, ele precisa trabalhar com aquilo que você acredita. Se você acredita que você não pode,
o seu cérebro ele começa a criar bloqueios, porque você não acredita naquilo. Então, quando Deus libera uma palavra para você, você precisa compreender que essa palavra ela não está condicionada a quem você é, no sentido de capacidade. Mas a palavra que Deus libera, ela está condicionada ao propósito que Deus já estabeleceu por meio da sua soberania, por meio do seu poder. Tudo bem? Então, olha só. Olha o que diz aqui, ó. A mente do homem pode ser comparada a um jardim cultivado com inteligência ou entregue ao abandono. Quer o cultivem ou abandonem, forçosamente brotará. Se nada de bom nele for plantado, más sementes de ervas daninhas se espalharão em abundância e continuarão a multiplicar-se. Então, entenda. Aquele velho ditado que o pessoal fala, mente vazia é o que, gente? Agora eu vou inventar um novo. Mente vazia é um jardim para o diabo trabalhar. Então entenda, alguém tem que semear alguma coisa. Semeie na sua mente a palavra de Deus. Semeie na sua mente aquilo que Deus tem dito que Ele vai fazer por intermédio da sua vida. Amém? Para que toda a sua existência trabalhe nessa direção. Já foi comprovado que quando você acredita que vai morrer, e é muito importante a gente parar de ficar alimentando isso, eu vou morrer, eu vou morrer. O seu cérebro, ele começa a desistir de lutar para que você sobreviva. Então, acho que foi um médico coreano, um dia ele conversando com o pastor David Poyang-Chul, quando ele estava vivo, saudoso pastor David Poyang-Chul, ele conversando com ele, falou assim, olha, quando você começa a dizer, eu vou morrer, o seu cérebro já começa a comunicar para o seu corpo que você já está pronto para morrer. Então, gente, não é uma questão de trazer a existência, de você chamar a existência a morte, não. É você já começar a comunicar para o seu corpo que você, de alguma forma, acredita que a morte já está se aproximando. Então, ele para de lutar. Ele começa a dizer, olha, o dono do corpo está dizendo que está chegando a hora da sua morte, então vamos nos preparar para isso. Ok? Então, é importante que você encha a sua mente com um propósito definido que Deus lhe criou. Ok? Então, diz aqui, essa frase nos traz uma verdade poderosa, pois nosso cérebro não faz distinção entre o que é fantasia do que é realidade. Sendo assim, se você constantemente pensa que não serve para nada, que tudo que faz é errado ou que não tem propósito, seu cérebro acaba acreditando nessa fantasia de que você não tem dons e talentos, ou que a sua vida não tem sentido e que você não tem propósito, e acaba até mesmo contrário à palavra de Deus, que nos garante que tudo e todos foram criados com uma vocação. Amém? De boas palavras que enche o meu coração e a minha língua libera boas palavras. Você pode repetir isso? De boas palavras se enche o meu coração e a minha língua libera também boas palavras. Amém, gente? Repete isso aí. Em nome de Jesus, de boas palavras se enche o meu coração. Amém? E a minha língua também vai liberar essas boas palavras. Ok? Então, em nome de Jesus, que você creia no que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Perfeito? Vamos lá? Então diz aqui, olha o que diz. O Senhor criou tudo que existe com o que, gente? Com um propósito definido. Amém? Então, em nome de Jesus, declare isso. Deus me criou com um propósito definido. Vamos lá. Então, assim como o jardineiro cultiva a terra, conservando livre do mato e plantando flores e frutos que lhe são necessários, assim também o homem cultiva o jardim da sua mente, arrancando todos os pensamentos maus, inúteis, impuros e cultivando. Da mesma forma, isso acontece com os pensamentos justos, úteis e puros. A gente chama esses pensamentos ruins
esses pensamentos contrários à palavra de Deus ou conhecimento de Cristo, de sofismas. Então, quando você lê na Bíblia, a palavra sofisma está falando sobre tudo que é contrário à palavra ou contrário à pessoa de Cristo ou ao caráter de Deus. Amém? Então, você precisa crer claramente em que, gente? Na sua identidade. Bênção, Jesus. Vamos lá. Identidade. Efésios capítulo 1, verso 5. Você pode declarar isso. E em seu amor, o amor de Deus me alcançou. Amém? Deus me predestinou para sermos o quê? Para sermos adotados, ou seja, para sermos reconhecidos como filhos. Quando você foi aceito, reconhecido como filho, e não somente um filho, mas um filho maduro, por intermédio de Jesus, agora você não é mais alguém desconhecido. Você agora faz parte da família de Deus. Amém? Então vamos lá. Gálatas capítulo 3, verso 26. Porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio do que, gente? Lembra que eu falei sobre os méritos de Jesus? Por meio da fé, por meio da confiança. Confiança em quê? A confiança que temos em Cristo Jesus. Amém? Nos seus méritos, na sua obra, na sua bondade. João 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então, todos nós, pessoal, somos filhos de Deus, não pela nossa bondade, não porque somos legais, mas foi pela fé nos méritos de Jesus, ou seja, fé, confiança, na confiança que temos em Cristo Jesus, ok? Então, a Bíblia vai trazer aí inúmeras palavras de que somos filhos de Deus, e essa é uma verdade que nós precisamos nos apropriar, que Deus é meu Pai e de que eu agora sou filho, ok? Vamos lá. E a gente precisa compreender também, gente, que Deus nos aceitou como seu filho e Ele não tem filhos preferidos, tudo bem? Então Deus não criou você para ser o preferido. Aí tem gente que fala assim, não, porque Deus está me mimando. Quem é mimado por Deus? Não é quem é preferido, porque Deus não tem preferido. É quem se permite crer no seu amor e na sua bondade. Tá bom? Então você vai ver muita gente que às vezes gosta de se autoafirmar, dizendo, não estou dizendo que todo mundo faça isso, tá, gente? Eu também já falei isso. Deus está me mimando, mas você percebe que a pessoa está dizendo assim, Deus está me mimando porque Ele me prefere. Compreenderam? E não é uma verdade. Deus não prefere filho nenhum. O que Deus quer fazer, e Ele quer fazer isso para todos, que as pessoas confiem na sua bondade, no seu amor, e que essas pessoas, todas elas serão mimadas por Deus. Tudo bem? Então Deus mostra claramente aqui, na questão do filho mais velho, né, da parábola lá do filho pródigo, que ele não tinha preferência pelo filho mais novo, né? Porque o pai faz um monte de coisas pelo filho mais novo e o filho mais velho fica com aquela impressão, poxa, eu sempre faço tudo e o senhor nunca fez isso comigo. E por que o pai nunca tinha feito aquilo? Porque ele sempre se colocou numa posição contrária ao que o pai o reconhecia. O pai o reconhecia como filho e ele se colocava como um escravo, como um trabalhador qualquer. Tudo bem? Os dois filhos faziam isso, né? Mas o filho mais velho, que eu estou dando ênfase, porque ele é aquele que estava sempre ali na casa e ele dá aquela murmurada básica. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui avançando. Todos nós somos filhos e nós precisamos compreender que temos um propósito e esse propósito ele é ratificado, né? Confirmado, tá, gente? A diferença de ratificado e retificado. Ratificado, confirmar. Retificado, consertar. Tudo bem? Então, nós somos cordeiros com Cristo das promessas conferidas na palavra. E aí, a gente vai trabalhar aqui rapidinho a questão de aprender a ouvir e escutar. Tudo bem?
Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 2, verso 7, na parte A do versículo, na versão NVT, tá? Que existe uma diferença, diz assim, desculpe, que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós precisamos compreender que o que é ouvir? Aí tem aqui dizendo, existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir, gente, é o quê? É o captar o som. Então, todos nós podemos ouvir, captar o som, mas não ter discernimento em relação ao que está sendo ouvido, ok? E o que é esse discernimento? O discernimento é o escutar, porque nós ouvimos e nós compreendemos aquilo que está sendo ouvido, ok? Ou seja, distinguir o que está sendo ouvido, compreender e processar a informação. Então, toda informação precisa ser discernida. E esse discernimento é chamado de escutar, e ouvir é você apenas estar captando o som e não quer dizer que você está discernindo. Então, todos nós precisamos não apenas ouvir, mas entender o que Deus está querendo nos comunicar, o que Deus está querendo falar conosco, ok? E muitas vezes existem ruídos que podem interferir nessa comunicação, que podem, de alguma forma, trazer nebulosidade àquilo que nós estamos ouvindo, que estamos começando a gerar também uma visão, ok? Então, como é que eu vou acabar com esses ruídos que interferem na frequência? Primeira coisa, leia a palavra, amém? Conhecer a palavra de Deus nos dá muito discernimento a respeito daquilo que nós estamos ouvindo. Por quê? Porque qualquer direção que seja contrária à palavra não vem de Deus. Tudo bem? Então nós precisamos compreender que somos mais bem-aventurados até do que a igreja do primeiro século. Porque a igreja do primeiro século, gente, ela não tinha esse cânon que nós conhecemos hoje como Bíblia, tá? Quando você vê escrito lá no Novo Testamento, palavra de Deus, não está falando do que a gente conhece hoje. Está fazendo referência, muitas vezes, a Torá, tá bom? Ou Taná. Qual é a diferença de Torá e Taná? Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, que nós conhecemos também como Pentateuco, e o Taná é o conjunto completo, né? O que a gente chama de Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, quando se fala de palavra, está se referindo ao Taná, alguma parte do Taná, que envolve a Torá, ou está se referindo àquilo que Deus comunica por intermédio do seu Espírito, e nunca a Bíblia como nós conhecemos hoje, tá bom? Nessa obra completa, dividida em Antigo e Novo Testamento, e até, pessoal, o Antigo Testamento ele não era de fácil acesso, tá? Então as pessoas ouviam, lembravam de algumas partes desse Antigo Testamento, daquilo que era lido muitas vezes nas sinagogas ou no templo, né? Antes de ser destruído, até 70 depois de Cristo, a gente pode aí ter alguma coisa sendo feita no templo, mas depois fica restrito apenas às sinagogas, que já existiam naquela época, que era um lugar mais de ensino, né? O templo ficava muito mais reservado às celebrações e também aos rituais de purificação, né? Às ofertas, tá? E existe algo que a gente tem uma dificuldade grande, que é de meditar, né? Sempre quando a gente ouve a palavra meditar, a gente associa a algo ruim. Mas meditar, gente, é também uma cultura bíblica. O que é meditar? Meditar não é você deixar a sua mente vazia. Meditar é você ler ou orar e permitir que o Espírito Santo fale com você a respeito daquilo que você estava orando ou a respeito daquilo que você leu.
Então, por exemplo, às vezes a gente vai ler algo na Bíblia que a gente não está conseguindo compreender, ou não estamos entendendo o que Deus está querendo falar através daquela palavra. E quando você medita, quando você para, você tira aquele tempo, às vezes meditando, falando em línguas ou ficando em silêncio, o Espírito Santo que habita dentro de você, ele começa a ministrar o seu coração. Então, se você muitas vezes quer entender o seu propósito, o que você precisa? Você precisa ter o hábito também de meditar, de permitir que o Espírito Santo lhe comunique, fale com você a respeito dos próximos passos, O propósito, ele é feito de missões, ele é feito de próximos passos. Então, entender o que você tem que fazer, isso fala, gente, do meditar. Então, em nome de Jesus, crentes lavados, remidos e saboados aí, por favor, tenham o hábito de meditar. É muito importante, ok? E aqui a gente tem o orar, O orar, pessoal, ele é uma via de mão dupla, Que envolve aí o meditar. Oração não é somente você sair falando. É você se conectar com Deus e permitir que Ele te conduza. Não esqueçam que quando a Bíblia nos chama de filhos, em alguns lugares, principalmente em Romanos, capítulo 8, a Bíblia ali está dizendo sobre os filhos maduros, Porque você pode ser um filho criança, um filho bebê espiritual, que você nasceu agora, você pode ser um filho que está em processo de amadurecimento, ou você pode ser um filho maduro. O filho maduro, ele é conduzido pelo Espírito, Ele já se permite no começar a oração, por exemplo, quando gente, quando eu falo de maduro, eu não falo de uma pessoa que está pronta, não. Eu falo de uma pessoa que já tem uma certa vivência com o Senhor e essa pessoa, ela já flui de uma outra maneira, tá bom? Não quero aqui de maneira nenhuma colocar uma fala de orgulho, Até porque eu vou utilizar o meu exemplo, eu quero colocar aqui que você acha, não, o cara é o supra-sumo. Não sou, não, tá? Tenho muitas dificuldades, muitas debilidades que estão sendo dia a dia transformadas pelo Senhor, mas eu já consigo desfrutar de algumas questões que quando eu era mais novo, quando eu era novo convertido, eu não desfrutava. Como, por exemplo, fechar meus olhos, ouvir o Espírito Santo dizendo, coloque tal música, Como eu coloquei a música da Lívia Soares, fechar os meus olhos, deixar o Espírito Santo e começar a orar, não aquilo que eu acho que tem que ser orado, mas orar com aquilo que o Espírito Santo está me guiando, está me falando. Tudo bem? Então a gente precisa tomar esse cuidado, pessoal. Por quê? Porque você ser guiado pelo Espírito Santo é uma característica de um filho maduro. Tudo bem? É característica de um filho que já está se permitindo ser orientado pelo Espírito, até mesmo na hora da oração. Tá bom? Mas orar é uma via de mão dupla. Não esqueça disso. Você fala e você ouve. Para quê, gente? Para que a gente possa tirar todo tipo de interferência, todo tipo de distração, todo tipo de paralisia que possa estar acontecendo na nossa caminhada. Você pode perceber que quando você ora, você entra como gatinho. Quem já viu isso, Você entra como gatinho e sai como leão. Por que você sai como leão? Porque você sai com convicções, com certezas tão poderosas que são oriundas do Espírito, que você sai dizendo, cara, eu posso todas as coisas. E por que você pode todas as coisas? Porque você ouviu daquele que pode o que ele vai fazer através de você. Então, isso é muito, muito, muito poderoso. Ok? Bom. Uma outra coisa também, gente, que é importantíssima. Na oração, Deus, ele alinha as nossas motivações. O que são motivações? São os motivos pelos quais nós estamos fazendo. Tudo que fazemos, ele flui por intermédio, gente, da motivação. Então, você pode estar fazendo algo em nome de Jesus, mas com motivos errados. E aí, quais são os motivos errados?
Muitas vezes você vai fazer por uma carência, por desejo de reconhecimento, por desejo que as pessoas, né, falem o seu nome. A gente precisa ter muito cuidado, né? A gente vai falar sobre isso no próximo capítulo, e vai falar sobre orgulho, que é um problema. Por quê, gente? Porque o orgulho, ele é fruto de carência. Por que uma pessoa ela é orgulhosa? Porque ela tem carência de algo e ela quer ser reconhecida, ou ela não gosta, né, de ser confrontada. Então a gente vai ver aqui que uma pessoa nova convertida, por exemplo, ela não pode assumir posição de liderança. Tá, gente? A Bíblia não traz essa orientação. Depois eu vou mostrar aqui. O novo convertido não pode assumir uma posição de liderança, por mais habilidoso que ele seja. Ele pode ser colocado numa equipe, ele pode ajudar, mas ser colocado numa posição de liderança, um novo convertido, sem ele ter entendido que tudo vem de Cristo, tudo é para Cristo, e tudo que nos movemos é por meio de Cristo, ele vai fazer as coisas na força do seu braço, entendeu? Ele vai fazer as coisas na força daquilo que ele acha. E o reino de Deus não é balizado em necessidades. O reino de Deus, ele é balizado em intencionalidade. Então, tudo que fazemos tem que ser intencional. E essa intenção, ela precisa vir de Deus. Ela precisa ser orientada por Deus. Ok? Então, vamos lá. Sangue de Jesus tem poder. Deixa eu aqui fazer tudo direitinho. Beleza. Então, vamos lá, gente. Olha só. Aqui diz assim, ó. É importante entendermos que a seara é grande e que são poucos o quê? Os trabalhadores, gente. Isso não é novo. Isso acontece desde sempre, né? Muita gente querendo fazer parte, mas poucos querendo trabalhar de fato. Por isso que é importante você entender o seu propósito e as missões que Deus te dá, ok? Porque muitas vezes Deus vai mandar você fazer algo que não está ligado diretamente ao seu propósito, mas aquele algo, de alguma forma, vai lhe capacitar para o propósito. Então, gente, preste atenção nisso. Às vezes Deus está te falando, entra para isso, faz aquilo outro, se envolve com aquilo, aí você está dizendo, essa coisa da minha cabeça, não tem nada a ver com o que Deus me comunicou. Tem a ver, porque tem a ver com o seu futuro. Você precisa daquela base, você precisa dessa experiência para que você tenha mais propriedade no futuro, tá bom? Então, ó, a gente precisa compreender que nós temos um propósito, mas Deus vai nos dar missões. Vamos lá, vamos ler aqui, ó, para ficar mais claro. Aleluia, glória a Deus. Amém? Vamos lá. Aí diz assim, ó. Estamos em uma época em que a tecnologia tem ganhado cada vez mais espaço no mercado de trabalho. A área de TI, que é tecnologia de informação, é uma das que mais cresce no mundo. Porém, a área de saúde é uma área que está em defasagem. É uma necessidade real. Temos muitos postos de trabalho na área médica e pouca mão de obra qualificada. Ao contrário, na área de TI, temos mais profissionais do que vagas. Então, alguém tem uma brilhante ideia. Vamos acabar com essa defasagem. Pegamos os profissionais de TI e colocamos para aprender a fazer cirurgias. Você acha que isso é uma boa ideia, gente? Você acha que isso vai dar certo? Imagine o pessoal da área de tecnologia da informação começando a fazer cirurgias. Vai dar ruim, vai dar problema, ok? Cada um no seu quadrado, cada um trabalhando. E a gente precisa compreender o quê? No reino, na sociedade, na congregação, sempre vai haver necessidade. Muitas vezes, na ânsia de ajudar e cooperar com a congregação, acabamos nos movendo em várias direções e essas, apesar de serem valiosas, muitas vezes não se relacionam com o nosso propósito. Então, pessoal, aqui está abordando um outro extremo daquilo que a gente pode viver, que é o quê? A gente se mover por necessidade e, muitas vezes, começar a fazer coisas que Deus não nos chamou para fazer, tá bom? Uma coisa é você receber um direcionamento
e outra coisa é você se mover apenas por necessidade. Você vai ficar cansado, porque você não tem capacitação do Espírito para fazer aquilo, porque a unção você vai receber mediante ao que Deus lhe chamou para fazer, tudo bem? E você precisa procurar, tá? Porque tem muita gente que fica assim, não, porque Deus não me chamou para fazer nada nesse tempo. Pode ser que isso aconteça, eu acredito, mas muitas vezes é preguiça mesmo. O pessoal não quer fazer nada, né? E a gente às vezes está perdendo tempo, porque a gente poderia estar sendo habilitado, tá ajudando aí, sendo capacitado pelo Espírito. Amém? Então, pessoal, existem necessidades em todos os lugares. Quando você é produtivo na esperança de auxiliar, mas fora da motivação correta, ou seja, ser produtivo em seu propósito, você estará negligenciando aquilo que você nasceu para ser resposta. Então, gente, ser eficaz é ser resposta. Tudo bem? Aquilo que você foi designado para fazer desde a fundação do mundo, ou seja, seu propósito, também tem dentro desse universo suas próprias necessidades. E essas você foi convocado para fazer e viver. Vamos lá? É preciso que haja um alinhamento nas suas atividades, que elas tenham intencionalidade e que isso se aproxime e te aperfeiçoe no seu propósito e no legado que ele carrega. Uma coisa, gente, que é muito importante também, vamos lá, a gente está tratando aqui de liderança, e a gente está falando de ser mais assertivo, da gente trabalhar naquilo que Deus tem nos comunicado, mas preste atenção em algo. Quando você está começando um projeto, quando você está começando uma obra, muitas vezes você precisa fazer tudo. Não quer dizer que você vai fazer tudo o tempo todo, mas muitas vezes você vai ter que abraçar um monte de coisas. Quando você recebe um direcionamento de você encabeçar um projeto, você iniciar um projeto, você tem que consolidar, discipular, liderar, você tem que fazer um monte de coisas. E aí que vem a habilidade de liderar. Porque você pode fazer um monte de coisas, você colocar pessoas para trabalhar nessas equipes com você e você começar a delegar. Você dá tarefas para as pessoas e perceber quem naquele grupo poderia lhe substituir. Um líder eficaz não é alguém que permanece para sempre em uma posição. É alguém que forja pessoas, caso você tenha necessidade de sair, ou você fique doente, ou você receba um direcionamento do Senhor, já tem alguém que possa dar continuidade, ok? E o líder, ele precisa sempre evidenciar essa pessoa, tudo bem? É colocar essa pessoa, olha, querido, vou colocar fulano para estar na liderança na minha ausência. Para quê? Para que essa pessoa possa assumir o meu lugar e eu não fique naquela coisa, né? Como todo bom colérico faz. Ele faz tudo, mas depois diz, ninguém me ajuda em nada. Ninguém me ajuda fazendo nada, eu faço tudo sozinho. Não, ele faz tudo sozinho, ele faz porque ele abraça tudo, tá bom? Então, um bom líder, gente, não é aquele que faz tudo, é aquele que está sempre buscando pessoas onde ele possa delegar, supervisionar, tá bem, gente? Delegar não é delargar. O que é delargar? É aquela coisa assim, eu deixei fulano fazer, e aí a gente nem procura saber. Não, você deixou alguém para estar assumindo uma liderança, o mínimo que você tem que fazer é perguntar àquela pessoa, e aí, como é que foram as coisas? E aí, quem compareceu? Como é que teve algum problema? Se aconteceu algum problema, ajudar a pessoa a solucionar. Você é o responsável ainda. Enquanto aquela pessoa não assumir a liderança totalmente, você precisa ser o responsável, tá bom? Mas você precisa supervisionar. Então, como é que está sendo isso? O que está acontecendo? Me manda relatório, tá, gente? E uma pessoa que já é madura, ela não precisa nem pedir que ela dê relatório. Ela já sabe que precisa fazer isso e ela já manda, foi tudo bem no culto, foi tudo bem na atividade, quem compareceu foi fulano, Bertano e Ciclano, Bertano fez isso, Ciclano fez aquilo, todo mundo funcionou bem, tivemos bons resultados. Então, pessoas que já sabem dar um feedback, tudo bem?
É importante que a gente tenha isso, tá? Pessoas que aprendam a dar feedback. Quem que ensina a dar feedback? Você. Mas para que você possa pedir feedback, você precisa ensinar, tá bom, gente? As pessoas não vêm para nós já sabendo tudo. E ainda que elas venham, é muito importante que você as comunique sobre aquilo que você espera que elas façam, tá bom? Muitas vezes a gente diz para as pessoas aquilo que elas têm que fazer, mas a gente não coloca claro o que a gente espera, ok? Você vai colocar alguém para pregar. Vou colocar alguém para pregar. Falando, ó, você vai pregar, só que a gente vai trabalhar com o tema. O tema derrubando gigantes. Ó, você vai ter tantos minutos. Você tem que dizer claramente, no final, você sabe fazer apelo? No final, você vai fazer o apelo tal, vai chamar as pessoas lá na frente. Se você não tiver uma quantidade boa de pessoas para ajudar, chame o pessoal do Ministério de Oração. Você tem que orientar a pessoa. Quando você perceber que ela já está fazendo aquilo, fluindo, você não dá mais essa orientação, ok? Mas, gente, liderar também é comunicar com clareza. Às vezes, nós, líderes, temos um problema de comunicação, principalmente para dar feedback, ok? Se alguém deixou algo na sua mão, você tem a responsabilidade também de dar feedback. Ah, o meu supervisor não me procura, o meu supervisor não me supervisiona. Ok, então você faz. Faça o quê? Dê feedback. Supervisor, ó, estou fazendo isso, fazendo aquilo outro. Vamos marcar uma reunião? Tudo bem, gente? Por quê? Porque a gente sabe que existem vários tipos de liderança. Existe a liderança autoritária, existe a liderança diplomática e existe a liderança liberal. A liderança liberal acha que todo mundo já sabe fazer tudo. Ah, quando ele precisar de mim, ele me procura. Quem já viu isso? Ah, quando ele precisar de mim, ele me procura. E aí, pessoal, você precisa tomar esse cuidado. Fazendo o quê? Olha, eu já sou uma pessoa que dou feedback. Se não, você, olha, meu líder, a gente precisa marcar uma reunião, ok? Então, gente, em nome de Jesus, não acho que a responsabilidade é só de um lado, não. A responsabilidade, ela é de mão dupla. Você é supervisionado, você tem um supervisor. A responsabilidade do supervisor é te supervisionar, mas você também precisa dar feedback e chamar o supervisor também para essa responsabilidade. E até falar para ele, olha, meu supervisor, eu não estou me sentindo supervisionado, está me deixando muito solto. Eu ainda não estou preparado para isso, pelo menos não me sinto preparado para isso. Tudo bem? E aí vocês dialogarem, é muito importante. O diálogo é sempre um lugar de alinhamento. Tudo bem, pessoal? Até aqui. Pessoal, alguma dúvida? Sim ou não? Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá. Então olha aí, ó. Nós precisamos compreender que quando Deus nos chamou, Ele nos deu um propósito, Ele nos escolheu. Nós não somos um acidente, nós não somos, sabe, um plano que não deu certo. Deus tem um propósito na nossa vida e Ele nos chamou e está totalmente comprometido para que esse propósito dê certo. Tudo bem? Então a gente precisa tomar muito cuidado, por quê? Porque talvez o diabo vai querer, de todas as formas, fazer você pensar que você é um acidente, que você não foi planejado. Presta atenção, sua mãe pode não ter te planejado, seu pai não pode ter te planejado, mas você foi planejado por Deus. E isso é muito, já é o suficiente. É muito importante compreender isso. Amém? Mas olha só, vamos ver aqui. Lê aqui comigo, ó. Pense comigo o seguinte: você acha em sua casa uma peça de um quebra-cabeças e lembra que em algum momento da sua vida comprou um e acabou se esquecendo dele. Aquela peça, por mais que contenha uma imagem, não vai te ajudar a descobrir qual o desenho que o quebra-cabeça tem. Imagine comigo, você ficou curioso e começa a procurar as outras peças e acha o saco onde o brinquedo estava, mas não a caixa, e pensa:
vai demorar, mas dá para montar assim mesmo. Então, inicie essa jornada sem saber se o quebra-cabeça está completo e muito menos a imagem que ele forma, o modelo a ser seguido. No entanto, existe uma certeza: isso é um quebra-cabeças e eu sou capaz de montar ele. Amém, gente? Amém? Você pode levantar aí as mãos e dizer: Senhor, me ajude a ter as peças do quebra-cabeça. Amém? Deus vai te ajudar nisso. Então você vai descobrir que não existe mas dois quebra-cabeças juntos e misturados. O primeiro é o que mostra quem você é, os dons e talentos depositados em você, seus valores e crenças, e acima disso, sua identidade e propósito. O segundo é com mais peças. Ele mostra um contexto geral, onde a primeira imagem, na verdade, é inserida na segunda. Esse segundo mostra a intensidade, a importância do seu propósito para outras pessoas também. E aí, pessoal, vamos finalizar aqui a primeira lição, falando sobre o quê? Deixando um legado. E aqui Mike Murdock diz: seja o que for que você tenha se designado para fazer, é aquilo que você deveria estar fazendo. Vivemos um tempo de muitos desejam respostas imediatas para as suas questões e que os resultados depois da resposta sejam tão rápidos quanto. Esquecemos que tudo tem o que, gente? Um tempo determinado. Olha o que diz aqui: Deus não lhe deu amigos, Ele lhe deu tempo e você o investiu em pessoas e criou amizade. Ele não lhe deu dinheiro, Ele lhe deu tempo e você o trocou pelo salário que o seu patrão lhe paga para executar determinadas tarefas em determinado horário. Deus usou o tempo para atingir suas metas na terra, para desenvolver as sementes da grandeza que Ele planta no coração do homem. Então, pessoal, nós precisamos compreender que o nosso propósito, ele se cruza com o propósito de outras pessoas, que ele abençoa a vida de outras pessoas, que ele toca a vida de outras pessoas de uma maneira tão poderosa que esse propósito, quando ele é compreendido, quando ele é buscado, ele vai se juntar ao propósito de outras pessoas e vai formar uma linda imagem chamada legado. Amém? Completando a vida de outras pessoas, sendo um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Amém, pessoal? Até aqui, tudo bem? Então vamos lá, ó. Lembrando aqui, você não é um acaso do destino. A sua história é única. Não existe propósito melhor do que o outro. Cada um foi forjado para um propósito específico. Nem sempre é algo de conhecimento público ou grandioso, mas aquilo que você foi chamado para fazer, independente se é curar uma doença ou criar um filho, se este for seu propósito, saiba que ele é muito importante, que tem um papel fundamental no plano de Deus para a sua geração. Aquilo que for confiado em suas mãos para fazer, faça-o com total zelo e amor. Faça escolhas conscientes, intencionais e relevantes com o seu propósito. Amém? Deus está investindo em você, Deus acredita no que Ele colocou dentro de você, e Jesus hoje está morando dentro de você para que você seja uma extensão de que Ele é, para que você seja uma resposta para essa geração, desde a fundação do mundo, e você deixe um legado. Amém, pessoal? Quem tem dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Vamos lá. Sim, não, talvez, quem sabe. E, glória a Deus, estava olhando aqui as mensagens inúmeras daquele grupo, ok? Vamos lá? Eita glória! Vamos lá, pessoal. Quem aí estiver seguindo na apostila, página 37, a página que nós vamos começar a trabalhar. É uma página uma lição bem pequenininha, tá? Ela fala exatamente sobre as questões
do orgulho, tá bom? Então, por isso a gente vai aí gastar um tempo, até mesmo lendo algumas coisas, para a gente poder explorar bastante, porque o orgulho, gente, é um dos perigos latentes na liderança, tá? Eu vou parar de apresentar aqui rapidinho. Não, vamos ver o seguinte, para de apresentar não. Abra a Bíblia, abra a sua Bíblia aí, por favor. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. Ok? 1 Timóteo, capítulo 3. Bem? E aqui fala sobre liderança na igreja. Tá bom? Eu não sei se vocês vão perceber, mas aqui as maiores características de alguém que exerce liderança na igreja é como esse líder trata a família. Tudo bem? Então, gente, um bom líder não é aquele que tem uma boa oratória ou que é muito bom rodando no espírito, mas um bom líder é aquele que cuida bem da sua família. Tudo bem? Cuidar bem da família, gente, não quer dizer que os filhos serão perfeitos, tá bom? Até porque a gente sabe que todos nós temos o direito de escolha, tudo bem? Servir a Deus não quer dizer que você é obediente, tá bom? E isso também não define que Deus é bom ou ruim, através dos seus testemunhos, tá bom? Mas esse líder, ele precisa ter consciência que o ministério dele é a família, tudo bem? Então vamos lá, vamos ler aí. 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, a palavra bispo quer dizer supervisor, tá bom? Bispo, gente, é cargo. Bispo é cargo. Bispo é ofício, tá? Qualquer pessoa que tenha a posição de supervisionar outros presbíteros, como um apóstolo ou um pastor, né? Pode ter o cargo de bispo, tudo bem? Aí diz assim, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Uma vida irrepreensível não é alguém que não erra, mas é alguém que está comprometido, né, em corrigir-se. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, ou seja, domínio próprio, viver sabiamente, ter boa reputação, ok? Buscar sempre viver de uma vida sábia, né? E buscando sempre ter um bom testemunho. Não quer dizer que essa pessoa não possa errar, ok? Mas é uma pessoa que busca, uma pessoa que está comprometida com isso, gente, tá bom? Deve ser hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Tudo bem? Então, não está dizendo aqui que são filhos convertidos, tá? Obviamente que uma vida coerente vai colaborar para que os seus filhos se convertam, tudo bem? Um bom testemunho dos pais, uma vida coerente. Mas isso, gente, não quer dizer que os filhos se convertam, tudo bem? De imediato. Lança-se a boa semente e vamos orar para que os filhos, né? O exemplo disso é a família Valadão, que a gente conhece aí, que tem, né, pastor André, pastor Ana Paula, Mariana, todos são hoje líderes da casa, todos hoje fazem parte do ministério, mas eles já tiveram seus momentos de desvio, tudo bem? E isso, de maneira alguma, desabonou o ministério do pastor Márcio e da sua esposa. Mas eles oraram, tiveram um bom testemunho,
foram coerentes, seus filhos se converteram. Por que eu estou falando isso, gente? Porque às vezes a gente coloca sobre a vida do líder uma responsabilidade que pertence ao Espírito Santo. Quem transforma é o Espírito Santo, tudo bem? O que ele precisa é ter bom testemunho da parte dos filhos. E aí, como é que eu sou pai? Como é que é sua mãe? Meu pai e minha mãe são pessoas coerentes. Ah, e por que você não está na igreja? Porque eu não decidi isso. As pessoas têm livre-arbítrio, tudo bem? Hoje eu olho muito para isso, né? Como que os filhos falam dos pais. E às vezes os pais são pessoas que têm um ótimo testemunho, mas os filhos ainda não fizeram essa decisão por Cristo. Essas pessoas ainda não foram alcançadas pelo Espírito, tudo bem? Apesar de compreender que todos nós fomos escolhidos para a salvação, eu entendo também que nós precisamos tomar a decisão de corresponder a ela, né? Corresponder ao Espírito, tá bom? Então vamos lá. E aí diz assim, pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, você vê que uma das prerrogativas para que uma pessoa lidere a igreja não é ter um bom conhecimento teológico, é liderar primeiramente a sua própria família, tá? E no versículo 6, é aqui que a gente vai trabalhar, versículos 6 e 7, diz assim, não devem ser recém-convertidos, tá? Pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não sejam desacreditados e caiam na armadilha do diabo. Então, gente, presta atenção nisso, crente, lavado, remido, ensaboado de Jesus. Nós precisamos estabelecer líderes não somente pelas suas competências, mas também pelo seu relacionamento com Deus, pela sua maturidade. Chegou alguém na igreja, a pessoa é uma bênção e tal, pessoa motivada, aquela coisa, mas é um novo convertido, pode fazer parte da equipe, mas não pode ainda exercer liderança. Por quê? Porque ele ainda não reconhece a sua dependência total de Jesus e do Espírito Santo. Amém? Se ele for tentar liderar na força do seu braço, quando ele começar a se decepcionar com as pessoas, que todo mundo aqui sabe que a gente tem esse momento, né, de decepção com as pessoas, o que ele vai fazer? Ele vai se desviar da crença. Ele não tem ainda estrutura para isso. Ele ainda não tem estrutura para suportar, gente, os percalços da liderança. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Treinar essa pessoa, ensinar a depender de Deus. Ainda que ela seja muito habilidosa, ela não deve exercer uma posição de liderança exatamente por ser um novo convertido. Tá bom? Ok, pessoal? Beleza. Ruth, beleza. Pode colocar aí, gente, o nomezinho de vocês. A Ruth já abriu aqui o chat, tá? Pode colocando aí o nomezinho, em nome de Jesus. Vamos lá. Dando continuidade, então, agora a gente vai voltar para a apostila. Perfeito? Então, voltando aqui para a apostila. Perigos da liderança. Tudo bem? Então, a gente vai trabalhar hoje essa questão, que é uma questão importante, que é a questão do orgulho. O orgulho é uma questão que precisa ser trabalhada para que a pessoa não se torne alguém comprometido, como é que eu vou dizer? Comprometido na sua caminhada, no sentido de ser uma pessoa traumatizada, tá? Comprometimento no sentido de traumas, e essa pessoa também não seja colocada numa posição que ela ainda não está preparada. Tudo bem? Então vamos lá. Diz assim, nesta lição iremos abordar acerca de alguns comportamentos que interferem na relação entre líder e liderado. Comportamentos que englobam o quê? O orgulho, a vaidade e a manipulação. Tudo isso, gente, é extremamente pernicioso para a vida do líder. Tudo bem? Então vamos lá.
Aqui em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, diz assim, ó, pela graça que me foi dada. Então você está vendo que Paulo está dando aqui uma chibatada na gente, né? Pela graça que me foi dada, ou seja, pela capacitação que ele recebeu de Deus. Lancei o alicerce como construtor competente e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, tá bom? Então, gente, o que é o orgulho? O orgulho é um sentimento forte que pode nos impedir de cumprir o nosso destino em Cristo. Se ele não for retirado, nos paralisará por completo. Falar de orgulho, de arrogância, não é tão fácil quanto parece. Primeiro, porque cada um briga lá, com cada um abriga lá nas gavetas da alma uma porção deste veneno. Mesmo negando, sabemos que essas características negativas estão sempre rondando e se intrometendo em nossas ações e reações. Então, gente, todos nós temos uma medida de orgulho. Aonde que a gente comprova isso? Por exemplo, quando você quer se vingar de alguém. A vingança, gente, ela é oriunda do orgulho. O orgulho ferido sempre vai te impulsionar a você se vingar, a você querer tirar satisfações, ok? Olha o que diz aqui, ó. A dificuldade aumenta quando o alvo é o ministério. Sabemos que a maioria das pessoas, mas principalmente os líderes, são empurrados com muita frequência para esta ladeira que nunca é descida com tranquilidade e segurança. E não há freios capazes de impedir os desastres emocionais e até físicos decorrentes deste sentimento. O orgulho tem sido um grande impedimento para que mudanças radicais ocorram na igreja. Poucos admitem falhas e erros. Gente, é extremamente importante que um líder, quando erre, peça perdão. Que ele tenha essa habilidade. Peça perdão. Que ele se avalie. Quando as pessoas estão falando algo, que ele se avalie e fala, cara, será que eu errei em alguma coisa? Por quê? Porque a gente precisa aprender a pedir perdão exatamente sobre aquilo que a gente errou. E não quer dizer que a gente está errado em tudo. Por exemplo, às vezes, você vai falar algo que é certo, mas da maneira errada. Então você tem que pedir perdão? Tem. Pedir perdão de tudo? Não. Você tem que pedir perdão exatamente sobre aquilo que você errou. Eu gostaria de pedir perdão, irmãos, a vocês, porque apesar de ter falado que é certo, eu fiz da maneira errada. Ponto. Beleza? Então, ó, somos bem parecidos com o casal que empurrou para a serpente a culpa pela desobediência praticada. Amém? A culpa era da serpente, coitada, mas não era dos dois. Não podemos nos descuidar imaginando que somos imunes às influências do orgulho. Pelo contrário, ele ronda com frequência tudo que diz respeito à nossa vida. Ninguém está livre, muito menos aqueles que carregam a responsabilidade de quê, gente? De serem líderes, de serem modelos de ética e bons costumes. É bom relembrarmos que nem mesmo Salomão, com toda a sabedoria, escapou dessa armadilha. Ele se deixou contaminar pela sua grandeza, pelo seu poder e conhecimento, e terminou seus dias na penumbra, bem diferente do seu iluminado começo. Amém? Então, gente, é muito importante a gente não só tomar cuidado com como a gente começa, mas principalmente como a gente termina. Amém? Então, o Senhor, o orgulho, o fez praticar o que o Senhor detestava. Envolveu-se com muitas mulheres que não faziam parte do povo de Deus, construiu muitos altares para suas concubinas, enfim, um final infeliz que não tinha, que tinha tudo para atender as demandas da vida com integridade e pureza. Vamos lá? 1 de João, repita comigo, 1 de João, capítulo 2, versículos 16 e 17. O que está escrito aí? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência repetido duas vezes, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém?
Então diz aqui, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso para o prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre, agora numa outra versão, que é a NVT. Ok? Você vê que todas elas falam sobre orgulho. E aí nós vimos nos versículos acima que orgulho e soberba são sinônimos. Ok? Provérbios 29 e 23. O que diz aí na versão Strong? A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Na NVT, o orgulho termina em humilhação, mas o humilde alcança a honra. Tiago 4, versículo 6. Contudo, ele generosamente nos concede graça, mas como dizem as Escrituras, Deus se opõe ao quê, gente? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça a quem? Aos humildes. Então, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que alguém que é humilde é alguém que depende de Deus. É alguém que reconhece que ele nada tem e que tudo que ele vai fazer procede daquele que é Senhor de sua vida. A palavra soberba em grego é uperefanos. Uperefanos. PH tem som de F. Uperefanos. Amém? O que significa uperefanos ou soberba? É o ato de mostrar-se acima dos outros, que se eleva sobre, que se coloca acima dos outros, preeminente, que sobrevaloriza seus próprios meios ou méritos, que despreza os outros e até trata-os com desprezo e arrogância. Amém? A palavra em hebraico para soberba é galavá, que significa orgulho, majestade, altivez, o ato de elevar-se, avolumar-se, ou referindo-se ao mar, majestade, orgulho ou arrogância. Então, o orgulho foi a falha de caráter de quem, gente? De Lúcifer. E foi o orgulho que fez com que ele caísse. Por quê? Porque Lúcifer parou de olhar para Deus e começou a olhar para si. Um exemplo também foi o que motivou o rei Davi. O rei Davi, ele fez um censo para quê, gente? Ele fez um censo para mostrar a sua grandeza. E Deus tratou isso com muita veemência. Por quê? Porque o orgulho poderia comprometer todo o legado, todo o propósito de Deus na vida de Davi. Então, tome cuidado com isso. Amém? Então, Davi praticou o pecado do orgulho e da soberba porque ele se moveu em levantar um censo, não para poder entender não para entender o contexto, não para entender o que estava acontecendo, mas estava se engrandecendo no seu coração. Amém? Então, Davi estava se gloriando na capacidade humana e nos grandes números, ao invés de gloriar-se aonde? No poder e na justiça de Deus. Lá em Crônicas, capítulo 21, verso 14, diz assim, mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Então, olha só que coisa interessante. Eu quero chamar só a atenção de vocês para esse texto, porque aqui está dizendo que o Senhor fez isso. Ok? Mas esse texto diz que foi o Senhor que fez isso, gente, exatamente porque ele foi escrito antes do exílio babilônico. Deixa eu chamar a atenção de vocês para isso. Deus, ele não faz o mal, porque Deus, ele é bom. Então, antes do exílio babilônico, antes de Israel ir para o exílio babilônico, eles acreditavam que tanto o mal como o bem provinham de Deus. Após o exílio babilônico, você vai ver que tem uma outra
um outro texto bíblico que narra a mesma passagem, eles vão falar que Satanás trouxe essa peste. E por que fala de duas passagens falam com entendimento diferente? Porque esse outro texto foi escrito após o exílio babilônico. Então eles já entendiam que o mal era oriundo dos demônios, era oriundo de Satã. Em hebraico, Satanás é escrito Satã, tá bom? S-A-T-A-N, ou como a gente coloca, como a gente escreve, Satã com tio, tudo bem? Mas é por isso que há essa diferença, tudo bem? Então aqui nós vemos também, gente, o orgulho dos fariseus. Olha o que diz. Vamos ler aqui? Olha só. Os fariseus eram justos ao quê? Aos seus próprios olhos, ou seja, eles eram justos por causa da sua obediência. E todo tipo de orgulho sempre vai nos levar ao fracasso. Tome cuidado, porque às vezes você está resistindo a Deus por causa de orgulho, e o orgulho sempre vai nos conduzir ao fracasso. Todos nós fomos chamados para sermos humildes, submissos ao Espírito Santo, semelhantes a Jesus. Amém? E olha o que diz aqui, em Lucas capítulo 18, do 9 ao 14. Depois ele contou esta história a alguns que se orgulhavam das suas boas qualidades, da sua obediência, de suas virtudes, e caçoavam de todos os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu orgulhoso e o outro um desonesto cobrador de impostos. O orgulhoso fariseu orava assim: eu lhe agradeço, ó Deus, porque não sou como todos os demais, especialmente como aquele cobrador de impostos ali, porque eu nunca engano os outros, eu nunca cometo adultério, jejuo 2 vezes por semana e dou a Deus o dízimo ou 1/10 de tudo quanto ganho. Mas o cobrador de impostos ficou em pé de longe e não tinha coragem nem para levantar os olhos ao céu quando orava, porque batia no peito com grande arrependimento, exclamando: ó Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. Eu lhes digo que este pecador, e não fariseu, voltou para casa perdoado, porque os orgulhosos serão humilhados e os humildes serão honrados. Então, gente, o que isso nos leva a entender? Que quando nós somos pessoas que reconhecemos as nossas dificuldades, quando nós entendemos que Cristo é quem nos justifica, que somos justiça de Deus, somos perdoados, somos amados, mas não porque somos obedientes, mas porque Cristo fez isso por nós, estamos caminhando, sendo semelhantes a Jesus. Tudo que você tem de bom, tudo que você faz de bom, é por causa dos méritos de Jesus, é por causa daquilo que Ele fez. Amém, pessoal? Sim ou não? Quantos entenderam sobre isso? Ok? Então a gente vai terminar de ler aqui, que a lição já está terminando. E diz assim, Ô Jesus dos crentes, me ajuda aqui, Senhor. O versículo acima são palavras que Jesus relatou acerca dos orgulhosos. Tal sentimento não agrada a Deus. São nocivos a quem, gente? A vida de um líder. Se o orgulho, a soberba permanecer em nosso coração, certamente estaremos fadados à derrota em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área ministerial. Amém, gente? Então, pedir perdão, reconhecer os seus erros, reconhecer as suas dificuldades é extremamente importante para uma vida ministerial de sucesso. Então, em nome de Jesus, que você seja uma pessoa semelhante a Jesus em todo o tempo, em todas as situações. Amém, gente? Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá? Vamos lá? Não briguem, ok?
todo mundo pode perguntar, todo mundo pode falar. Amém? Vamos lá, pessoal. Tem alguma pergunta? Alguma questão? Gostariam de falar? Gostariam de perguntar? Hein? Pessoal, ninguém vai falar nada. Vai todo mundo ficar aí quietinho, 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 quietinho. É isso mesmo? Então, pessoal, a gente vai finalizar a nossa aula de hoje. Agradecidos a Deus aí, quero agradecer a todo mundo que está participando dessa aula, né? Sei que muita gente hoje ficou impossibilitada. Meu sogro está me ajudando, o apóstolo Antônio. Ele está me ajudando aí gravando esses vídeos, essas gravações aí, gente, não é mérito meu não. Tá? A gente dá graças a Deus aí pela vida do apóstolo Antônio Arruda, que é meu sogro, pai da profetisa Aline. Ele está gravando essas lives, né? E louvo a Deus pela vida do meu sogro, meus sogros, né? Tia Help também, que é uma bênção na minha vida, eles são uma bênção. E ele vai aí editar, e logo que ele colocar disponível o link dessa gravação, eu vou estar disponibilizando lá no grupo. Tá bom, pessoal? Vamos orar então, vamos agradecer aí ao Senhor, tá bom? Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Colocamos o nosso coração porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer. E se temos algo de bom, é por causa da Tua graça, é por causa da unção que o Senhor disponibiliza por intermédio da graça para nos capacitar. Tudo que somos, tudo que temos, é por causa dos méritos de Jesus. Nós queremos, Senhor, declarar a nossa incapacidade em nós mesmos, mas também a nossa capacidade em Ti, porque em Ti podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. E é com esse coração, Senhor, sabe, de humilhação, e não é autodepreciação, é reconhecer a nossa dependência de Ti. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos de Ti. O Senhor é tudo que precisamos. Capacita cada um aqui a fazer a sua vontade, capacita cada um aqui a fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Ajuda-nos nisso, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Então, gente, toda vez que você ora reconhecendo a sua incapacidade, o nome disso é humilhação, tá bom? Toda vez que você ora reconhecendo a sua incapacidade, é humilhação. Mas a nossa incapacidade, gente, está em nós. Porém, em Cristo, nós podemos todas as coisas. Então, em Cristo, dependendo de Cristo, dependendo da unção, dependendo da graça, nós não somos incapazes. Amém, pessoal? Amém? Tá bom? É para você poder trabalhar isso e declara: diabo, sem Jesus estou frito, sem Jesus não tenho capacidade nenhuma, porém, nele eu posso todas as coisas. Então, sai voado, diabo, porque o meu Jesus está me capacitado, tem me fortalecido, tem me ajudado, e nele eu sou mais que vencedor. Amém, pessoal? Foi muito bom estar com vocês aqui. Glória a Deus! Glória a Deus, minha pastora! Ô, glória! Então, pessoal, lembrando, na próxima semana a gente não vai ter aula, tá bom? Não fique aí esperando pelo link. Tia Ruth é a pessoa que está sempre esperando pelo link aí, ela sempre lembra. Glória a Deus pela tua vida, Tia Ruth. Tá bom? Pessoal, um grande beijo. Na outra semana a gente volta aí para estar estudando e vai ser a respeito de família, tá bom? Então, pessoal, não esquece de colocar o nome, tá bom? Não esquece de colocar o nome, tá bom? Que eu vou aqui recortar e mandar lá para a Renata para colocar na secretaria. Tá bom, pessoal? Coloca o nome aí no chat. Depois que for colocar o nomezinho, você pode ir saindo da live, tá? Um beijo, pessoal. Graças a Deus. Graças a Deus.